que se fazer festivais e salões de mulheres nas letras. Há que se dar visibilidade ao talento das mulheres escritoras, cordelistas, artistas e também as investigadoras da literatura de gênero. O Sob Outro Olhar entrevista a professora cordelista Josefina Ferreira Gomes. Primeiro Salão de Letras da Mulher. Uma das idealizadoras do projeto explica que o objetivo é dar visibilidade da mulher na literatura, além de outras artistas com atuação em diversos segmentos culturais. A ideia, a gente vem acalentando ela desde quando a gente percebeu a grande demanda, a grande produção literária e acadêmica das mulheres. Imaginamos que seria interessante que tivéssemos um espaço para dar visibilidade a essa vasta produção. Daí pensamos em criar este salão, que é o Salão de Letras da Mulher, para que a gente pudesse difundir a cultura produzida por mulher, especialmente literária e acadêmica. Imaginei e pensei, preciso conquistar parcerias e patrocinadores para a gente desenvolver esse projeto. E o momento é este, porque nesse momento a gente percebe que há um grande retrocesso cultural, identitário, por questões dessa sociedade patriarcalista, que parece que houve um retrocesso. Então é o momento da gente marcar a força e o pensamento da mulher. Então, ou era hoje, ou nunca. Dentro da programação, inclui lançamentos de livros, exposições, música e rodas de conversa. O Salão de Letras da Mulher, o primeiro, é um evento que ele vai mostrar que aqui no estado tem muita mulher fazendo literatura de qualidade, discutindo, debatendo questões do mercado editorial, escrita de autoria de mulheres negras. Então, assim, é um evento que vem abarcar toda essa deficiência dos anos, ao longo dos anos, e dar visibilidade e a fala das mulheres na literatura. Antes de ser escritora, eu sou leitora e eu atuo como mediadora do Leia Mulheres, que é um clube de leitura nacional que é destinado a ler obras escritas por mulheres. Então, o nosso trabalho tem esse trabalho de fomentar a leitura de obras escritas por mulheres. Eu já lancei um livro também, Textos Feitos em Momentos Inoportunos, e graças a esses coletivos, e a um salão de livro desse, a gente pode estar falando das nossas obras e dos lançamentos mais recentes das outras autoras. Eu acho que o salão ele só tende a crescer, porque ele vai abarcar essa demanda de falar desse recorte da literatura feita por mulheres. Então, vida longa. Eu acho que próximo ano vai só crescendo, crescendo, crescendo. No evento, a jornalista e escritora Dina Magalhães está relançando o livro Rio de Poemas, obra literária com 19 prêmios nacionais e internacionais. O primeiro Salém, ele é fundamental, é uma marca registrada de uma página importante na história das mulheres escritoras do Piauí, porque afinal de contas nós temos muitas professoras, jornalistas, escritoras que estão nessa área aqui da literatura. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de já ter escrito e publicado 19 livros na minha carreira, nos segmentos do jornalismo, do empreendedorismo, da poesia, literatura, e aí vem o 20º e o 21º, que é o Eternamente Trindade, uma mulher, a líder, a profissional, sobre a grande deputada Francisca Trindade. Josefina, você é graduada em Letras Português e Pedagogia. E você é cordelista. Conta aí como o cordel entrou em sua vida. Na sala de aula, porque a minha mãe, que foi a minha professora da primário, ela trabalhava muito a leitura na escola e lia também os cordéis para a gente. E a partir daí foi que o cordel entrou na minha vida. Primeiro ouvindo a minha mãe ler, depois fazendo a leitura também para as pessoas que gostavam de cordel, as vizinhanças. E depois escrever, Os meus primeiros escritos foram ainda na adolescência, mas esses se perderam todos. Fui desenvolvendo justamente a cada momento que surgia um tema, e já na universidade eu comecei a fazer o primeiro cordel, que é a Aventura Maldita, e na sequência fui só aprimorando. Eu escrevia assim temas didáticos
para trabalhar em sala de aula, né? E tem muitos deles que nasceram exatamente na sala de aula. E depois veio as produções já em folhetos. A partir dos folhetos também comecei a participar de antologias com outros poetas, não só poetas populares do nosso meio, mas também antologias com outros escritores, escritoras principalmente, e até chegar onde estou, que foi justamente me encantar com o cordel e participar, levar isso para a minha pesquisa acadêmica. Então, na minha especialização em literatura e práticas culturais, o tema foi cordel, e aí no mestrado também eu trabalhei, no meu mestrado eu fiz em cordel, trabalhando com, pesquisando a cordel para o público infantil. A gente conhece poucas mulheres cordelistas. Há pouca visibilidade ou, de fato, tem poucas mulheres que fazem cordel? Bom, existe pouca visibilidade, porque nós temos muitas mulheres que escrevem. Depois dessa nossa pesquisa, eu descobri que foi muitas que escrevem e que não publicam, têm o seu material escrito na gaveta, que ainda não escreve, e ainda não publicou, né? E depois que eu entrei em contato com muitas cordelistas nordestinas, principalmente os estados de Alagoas, de Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará, que é onde tem uma quantidade maior, até de Mato Grosso nós temos cordelistas. E a partir daí, dessas pesquisas, participar de grupos de WhatsApp com várias poetas, inclusive um chamado Cordel das Rosas, aí foi que eu fui observando o quanto que tem mulheres cordelistas. E na produção desse dicionário, também dicionário de poetas cordelistas contemporâneos, do qual eu participo, que eu fui ver também, conhecer outras mulheres também nesse trabalho. Qual é a diferença entre o repente e o cordel? Bom, o repente ele é dito na hora, criado na hora, com a mesma métrica, oração, que tem, com as mesmas características do cordel. A diferença é que ele tem uma agilidade mental muito grande, o poeta tem essa capacidade de produzir o verso seguindo essas normas e na hora. E quando ele termina, ele fez uma estrofe e ele não consegue mais compor essa estrofe, porque ele disse e foi embora. Então ele é muito inteligente, muito rápido, tem uma agilidade mental para produzir, rimando, seguindo a métrica, a oração, e tem que estar tudo seguindo a forma, que é justamente isso. No caso do cordel, o poeta precisa de um tempo para pensar. Então, por isso que chamávamos antigamente de poetas de bancada, porque a gente senta para escrever. Eu, por exemplo, faço isso. Eu penso no tema e fico escrevendo. Até eu tenho um tempo suficiente para revisar, para corrigir a métrica, para observar se está tudo bem. E eles não. Então, a diferença é essa, que nós escrevemos e eles dizem ali na hora, na lata. Você dá o tema e eles conseguem desenvolver usando mote também. Por exemplo, eu sempre achei interessante a história da Maria Bonita. E aí ia escrevendo, lendo, e todo mundo escrevia do mesmo jeito, contando a história de como aconteceu, mas sempre de uma forma mais assim, contando a história. Então eu resolvi fazer um epitáfio, porque o epitáfio seria diferente. Acho que ninguém até hoje fez um epitáfio a Maria Bonita. E aí eu comecei mais ou menos assim. E jaz nas quintas dos Lázaros, em Salvador, na Bahia, cabeça de Lampião e da bonita Maria. Um epitáfio na lápide, assim eu escreveria. Aqui jaz Maria Bonita, moça, garota, menina, nascida lá na Bahia, boa terra nordestina. Foi mulher do capitão perigoso Lampião, de conduta assassina. Mas começa mais ou menos assim o cordel Maria Bonita, que nasceu justamente dessa curiosidade que eu tinha, né, de fazer, de contar essa história de outra forma, mas um epitáfio. Mesmo que eu fosse fazer em cordel, seguindo aquele ritmo, aquela sequência dos historiadores, né, eu preferi ficaria interessante também, mas muitas pessoas já escreveram, então eu queria fazer diferente. Escrever um epitáfio a Maria Bonita, mas eu conto tudo o que aconteceu realmente, segundo a pesquisa que eu fiz em várias fontes, até chegar o período em que ela é morta, né, fica a cabeça dela e dos outros cangaceiros muitos anos na Universidade Federal da Bahia,
até ser liberado 30 anos depois para ser sepultado. Então, assim, foi uma história bem interessante e que eu gosto de colocar a característica do cordel, do humor também dentro do texto. O texto, quem conhecer vai ver que tem alguma estrofe que tem até um certo humor. Se você soubesse que a vida fosse acabar antes de chegar